Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar 3 relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ok? E vamos pro primeiro relato de hoje, que é este. Será que só eu fui a Maledite? Vamos ver. Oi Ana, oi família assombrada, quero agradecer primeiramente por ler o meu relato, sou imensamente fã do canal, ouço trabalhando, limpando a casa e até para dormir. A minha filha de 8 anos já é fã também, ai que legal. Bom, quero contar uma história que aconteceu comigo na minha adolescência e que até hoje permanece na minha vida. O relato não terá nomes e nem detalhes que possam identificar os participantes. Quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, eu tinha um namoradinho, esses de adolescentes. E ele tinha um amigo, que também era meu amigo. Tinha um enorme carinho por ele, como um irmão. E eu tinha uma amiga. Então eu tive a ideia de apresentar os dois para fazer o famoso 4 é par? É isso? Meu relacionamento não durou. Só que meu relacionamento não durou. Era coisa de adolescente mesmo, sabe? Mas o dos meus amigos deu certo. A gente ia pra todo canto juntos. Nós 3, né? Eles até falavam que eu era a filha deles, pois sempre estávamos juntos. Eu dormia, inclusive, na casa dele ou dela. Era o único lugar que minha mãe deixava eu ir, por conhecê-los e principalmente conhecer ele, né? Que já tinha uma amizade comigo. Bom, Ana, o tempo passou, alguns anos já, e eles estavam noivos. Então, um dia, numa festa onde nós 3 bebemos, todas, eles discutiram. Eu tentei apaziguar a situação, mas ele deixou ela emburrada em um canto. Mas ele deixou ela emburrada em um canto e veio dançar comigo. Nós dançamos quase a noite toda. Eu não via maldade nenhuma nisso, pois já tinha amizade há tantos anos com ele. Saímos de lá e fui para casa dele com ela. No caminho, eles brigaram novamente. Chegando na casa dele, eu o chamei para conversar, para ele se acertar com ela, para não ser tão rude, essas coisas, sabe? Pois eu queria vê-los bem. Foi então a minha surpresa, que ele se declarou para mim. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei que era impossível, pois ela era minha melhor amiga. E ele, eu tinha como um irmão. Naquela noite eu não dormi. O porre passou na hora. Eu ouvi o que ele me falou. Ouvir o que ele me falou foi como tomar um soco na cara, porque eu me senti mal por ela. Logo que amanheceu, catei minhas coisas e fui embora antes dos dois acordarem. Quando foi umas 10 horas da manhã, ele me ligou perguntando se estava tudo bem, se eu tinha chegado bem em casa e pediu desculpas pelo que tinha falado, que gostaria que a nossa amizade continuasse igual. Mas como, depois de tudo que ele me falou? Sem querer, eu acabei me afastando deles. Eu falava que estava ocupada, sempre dava uma desculpa, enfim. Ela começou então a desconfiar do meu afastamento. Se ela tinha feito algo ela perguntou, né, se tinha feito algo que me magoou, e a minha vontade era de contar tudo pra ela, mas eu tinha medo dela não acreditar e acabar perdendo a amizade comigo. Ele vivia me procurando, ia na minha casa e a minha mãe adorava ele, né? Passou mais um tempo e nunca mais falamos sobre o assunto. Um certo dia, eu e ele, bebendo e tal, acabou que o sentimento dele veio à tona. E com umas cachaça na cabeça, aconteceu o que eu mais tinha medo. Nós ficamos. Foi um beijo só. E quando eu dei por mim, né, me toquei do que eu estava fazendo, eu empurrei ele e falei que nunca mais ia acontecer. Então ele me falou: vai sim. Eu ainda vou te beijar muitas vezes. Você ainda vai ser minha, porque o que eu sinto por você só aumentou com esse beijo. Aí eu peguei as minhas coisas e fui embora. Eu não tinha coragem mais de olhar para ela depois disso. Ela não estava no mesmo lugar que nós nesse dia. Ele sempre me cercando, acabou que ficamos mais vezes e infelizmente no coração ninguém manda, né? E eu acabei me apaixonando por ele. E nós seguimos assim por um tempo, eu traindo a amizade e ficando com ele.
Olha, eu quero deixar claro que eu tentei me afastar dele muitas vezes, mas tinha algo que não me deixava. Eu não sei explicar, parece coisa de outras vidas, pois eu sinto a mesma coisa até hoje por ele. Então, depois de alguns meses assim, eu já estava cansada dessa situação, então eu decidi colocar um ponto final, mesmo o amando. Foi quando ele chegou na minha casa pedindo para conversar comigo. E por que ele não terminava logo com a moça? Pedindo para conversar comigo. Ele me falou que tinha... olha lá a resposta vindo. Ele tinha... Mas demorou meses, né? Ele me falou que tinha terminado com ela, que não dava mais aquela situação e que era de mim que ele gostava e que queria ficar comigo. Ana, eu nunca pedi para ele terminar com ela, mas eu fiquei tão feliz com isso. Ele pediu um tempinho só até as coisas esfriarem para nós assumirmos o nosso relacionamento. Todo mundo já sabia que eu tinha sido o motivo do término, e a maioria ficou de mal comigo, e com razão. Eu não tiro a culpa de mim, de cima de mim. Os dias passaram e ele simplesmente sumiu. Fiquei preocupada, mas eu não queria ficar em cima, sabe? Então, um dia, sem querer, eu o encontrei na rua, e ele pediu para conversar comigo. Mas nem precisava. O meu sexto sentido já tinha me avisado. Foi aí que ele me falou: eu voltei com a fulana. O meu mundo acabou. Eu não tive outra reação a não ser ir para casa e chorar. Eu me isolei até da minha família. Foi quando tive depressão e nem sabia o que era isso ainda. Os dias amenizaram a dor, mas eu tinha um buraco no peito. Foi então que conheci outra pessoa e, tentando esquecer um amor com outro amor, comecei a namorar essa pessoa. Ele sabia de toda a história, me ajudou até. Fomos embora para um outro estado, mas nada me fazia esquecer o outro. Um dia, eu tô em casa sozinha quando alguém bateu na minha porta. Eu não sabia quem era, pois estava em outro estado e não conhecia ninguém lá também. Quando eu abri a porta, o meu ex estava lá. Ele foi para outro estado atrás de mim. A minha única reação foi bater a porta na cara dele e nunca mais nos falamos. Eu ainda sentia muita mágoa dele. Voltamos para o nosso estado, eu e meu então marido. Tivemos um filho e depois nos separamos. Um dia resolvi procurar uma cartomante por curiosidade. Foi então que ela me falou desse meu ex e que uma mulher clara, alta e magra tinha feito um trabalho para separar nós dois e para me varrer da vida deles. A descrição que ela deu batia com a da mãe da minha ex-amiga. Eu fiquei triste, mas mais tranquila por saber da situação. Eu não tinha ficado com ele. Eu não tinha ficado com ele e nem ela. Ele seguiu morando nesse estado onde ele foi atrás de mim, seguiu a vida dele e eu a minha. Um dia nos encontramos na rua. Ele tinha ido para nossa cidade visitar a mãe dele. O sentimento de raiva e de mágoa já tinha amenizado muito. Então conversamos como dois bons amigos. Ele me chamou para sair e eu aceitei. Acabamos ficando mais intimamente assim, se é que me entende. E foi perfeito. Foi mágico. O sentimento que nós tínhamos um pelo outro não tinha diminuído em nada. Os dias que ele ficou na nossa cidade, nós ficamos juntos, mas ele tinha que voltar para a vida dele e eu fiquei mais uma vez sem ele. O tempo passou, me envolvi com outra pessoa. Um dia briguei e resolvi terminar com essa pessoa, quando do nada encontrei o meu ex de novo. Isso só pode ser um sinal. Eu me separar do meu namorado e encontrar ele de novo. Adivinha o que aconteceu? Ficamos de novo. Ele foi embora de novo. E o meu namorado, que estávamos brigados, me procurou. Reatamos e eu contei o que tinha acontecido nesse período que estava separada dele. Ele entendeu, mais ou menos, mas a gente estava separados, né? Estávamos separados. Bom, o tempo passou de novo, então meu ex voltou a morar na nossa cidade e eu estava solteira e ele também, então resolvemos tentar de novo. Ficamos por 4 meses juntos, mas eu não conseguia confiar nele. Pois todas as namoradas que ele teve, ele traiu. Ele traiu todas essas namoradas comigo. Como que eu ia confiar nele?
Então decidi que eu não queria mais. Ele até tentou conversar, mas eu estava decidida. Falei que era melhor a gente ser só amigos mesmo. A gente sempre teve um problema muito grande de comunicação, sabe? Um problema grande de comunicação entre nós. Então ele simplesmente aceitou a minha recusa. Nós nos afastamos novamente, cada um seguiu seu caminho, cada um teve seus relacionamentos. Ele se casou e teve uma filha, uma princesa. Eu tive mais uma filha e seguimos mantendo contato, mas só como bons amigos. Saí novamente do estado onde eu morava e um dia tive que ir até o meu estado natal. Ana, eu coloquei o pé na cidade e recebi uma mensagem dele perguntando se eu poderia ir na minha se ele poderia ir na minha casa me ver. Eu não sei como aquela criatura sabia que eu estava lá, pois não tinha falado para ninguém. E o que eu fui fazer era coisa rápida. Aceitei que ele fosse me ver. Conversamos por horas e pela primeira vez na vida tivemos uma conversa franca a respeito dos nossos sentimentos. Ele falou que a última vez que ficamos, onde a gente ficou 4 meses, ele estava disposto a ficar comigo e enfrentar o que fosse para a gente fazer dar certo. E eu é que não quis. Então eu falei pra ele que eu não quis porque eu tinha medo que ele fosse me trair, igual fez com todas as outras. Ele segurou no meu rosto e, olhando nos meus olhos com a voz mais doce do mundo, falou: Fulana, você não entendeu ainda que é você que eu amo e que eu sempre vou amar. Você me conhece melhor que ninguém e eu não sou de trair. Eu traí as outras com você porque é você que eu quero. Mas se eu tiver você, eu não preciso de mais ninguém. Ai, Ana, eu chorei igual uma criança. Todo aquele amor, todo aquele sentimento de anos ali na minha frente. Mas agora, infelizmente, não temos mais o que fazer. Ele segue casado, criando a filha dele. E eu nunca mais amei ninguém como eu o amei. Meus relacionamentos não dão certo, então escolhi ficar sozinha. Até hoje nós mantemos contato. Sentimos a mesma coisa um pelo outro. Dividimos as nossas conquistas, as nossas angústias, mas não estamos juntos. E não sei se um dia ficaremos, pois eu não quero destruir de novo um relacionamento dele. Sempre que nos vemos, acabamos ficando. Ou todas as vezes que nos vimos, no passado mesmo. Sempre que nos vimos, acabamos ficando. Eu não sei explicar. Não é um desejo carnal. É um desejo de alma. Como se juntos um fosse o lar do outro. Mas infelizmente não nascemos para viver esse amor. Talvez seja coisa de outras vidas. Talvez seja sempre coisa da minha cabeça mesmo. Mas é isso, Ana. Meu relato acaba aqui. Desculpa ter ficado imenso, imagina. Mas eu queria muito compartilhar com alguém e saber uma opinião a respeito, porque eu não consigo entender. Beijos, família, bebês, vampiros e pets. Peraí, agora é só pra mim. Bom, a vida não acabou. Ainda tem muito caminho pela frente, né? Então a gente não sabe o que vai ser daqui pra frente. Mas eu só penso assim, cara, se ele te ama, se ele sabe que ele ama você, como que ele consegue continuar, ou como ele vai continuar num casamento assim? Ai, que tristeza. Ai, que eu fico uma agonia com essas histórias. Ai, gente, porque assim, ao mesmo tempo que parece tão simples resolver, é tão complicado. Ai, deixem suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, conta pra gente. Agora, se ela foi maledite nessa história, não, então não tem magia, nada envolvida, né? Ela não fez nada pra separar ele, não sei o quê. Eu considero isso como, sei lá, uma coisa da vida, né? Não diria que ele talvez tenha sido mais maledito com as outras namoradas, né? Porque, assim, mas ao mesmo tempo não teve
magia envolvida, não teve aquela maldade, sabe? Então, nas maledites, assim, que a gente vê, o que eu considero, assim, maledite mesmo, são aquelas que tá ali, falou, eu quero destruir, se não vai ser meu, não vai ser de ninguém, entendeu? Vou tirar ele dela, sim, isso é maledite. Agora, essas coisas, assim, eu acho que é uma história que tá escrita, que não sei o que é coisas da vida, entendeu? Eu não senti maldade nela, também não senti maldade, assim, nele, não sei, né? Mas... E aí? Ai, gente, eu já vi umas histórias tão tristes aqui. Vocês acompanharam comigo, né? Ai, não sei. Não, não posso falar nada aí, né? Ai, que coisa complicada. É complicado, é complicado. Ai, Senhor. Parece que é tão simples, poxa. Você fica... Nenhum gosta do outro. Então... E ele, né? Que né, ela tá sozinha. E ele? Que vira pra ela, fala que gosta dela, mas agora... Então, sei lá. Vão viver... Ai, Senhor. Ai, que tristeza. Então, vamos lá pro próximo relato de Maledite, que é este. Me vinguei dos maleditos. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. É uma honra pra mim ser chamada de Fulana por você. Se houver nomes, já estarão trocados. Sempre quis dizer isso também. Escrevo imaginando todo esse relato na sua voz. Que legal. Então vamos lá. Se alguém me perguntar se eu me arrependo, eu vou dizer que não. Algumas poucas pessoas que sabem ficam do meu lado. Eu corri um risco grande, mas é aquele ditado: quem bate esquece, quem apanha não. O ano era 2014 e eu tinha uma melhor amiga. Nós éramos como irmãs, compartilhávamos coisas da nossa vida pessoal, nos conhecemos na faculdade e onde uma estava, a outra também estava. A vida financeira dela sempre foi melhor que a minha. Ela trabalhava de carteira assinada e eu ainda dependia dos meus pais financeiramente. Uma vez eu fui em uma entrevista de estágio e ela foi comigo. O valor que eu iria receber do estágio era bem menos que ela poderia ganhar como CLT. Quando estávamos a caminho do estágio, ela cismou que ia fazer a entrevista junto comigo. O recrutador não deixou. Ela ficou furiosa e eu sem entender nada. Ana e assombrados, eu passei na entrevista e consegui o estágio. Ao chegar em casa, contei o ocorrido para minha mãe, que prontamente me disse para abrir o olho com ela. Eu disse que isso era coisa da cabeça da minha mãe, mas esse já foi o primeiro sinal. Tempos depois, comecei a namorar um rapaz, que quando ela conheceu, ele começou a falar muito... Tempos depois, eu comecei a namorar um rapaz. Rapaz esse que quando ela conheceu... acho que ela começou a falar muito mal dele. Porém, tinha um detalhe. Esse rapaz era meu supervisor no estágio. Ela mal o conhecia e detonava ele. Eu nunca entendi a cisma dela. Eu e esse rapaz ainda não tínhamos compromisso sério e um dia ele me pediu em namoro. E no outro... a gente não tinha compromisso sério, mas em um dia ele me pediu em namoro e no outro ele terminou comigo. Sem mais nem menos. Já estávamos com 8 meses juntos. Olha, eu sofri muito, mas por não saber o exato motivo que estava levando ao fim, ela deu uma gargalhada quando soube e disse... Eu avisei pra você que isso não ia dar em nada. Você não é mulher pra ele. Ele precisa de alguém que não tenha essa cara de menininha. Eu fiquei desolada e ela começou a se afastar de mim aos poucos, me bloqueando em rede social e me evitando na faculdade. Só falava comigo o básico de trabalhos acadêmicos. Um dia comecei a receber mensagens. O WhatsApp de um número desconhecido que eles estavam... Comecei a receber mensagens de um WhatsApp de um número desconhecido, é isso. Dizendo que eles estavam juntos. E no Facebook, mensagens dela no meu bate-papo dizendo que estava namorando com ele. Tipo, ai, gente.
Ana, ela era minha melhor amiga e ele era meu namorado. Parece a história anterior, só que em outra visão. Mais ou menos, né? Eu desculpo, só que essa aqui tinha mal. Aí que eu tô falando, olha a maldade lá da pessoa, cutucando, falando essas coisas, sabe? Depreciando, querendo, na maldade mesmo. Chegando na maldade, na intenção. Diferente do relato anterior. Eu descobri que os dois estavam juntos nas minhas costas. Aquilo foi uma decepção e eu não queria acreditar. Um dia fui na igreja da minha vizinha e lá o pastor disse tudo da minha vida. Foi a primeira vez que eu fui lá. Eu sabia que ela era do candomblé, mas nunca imaginei que ela fazia trabalho para mim. Ela me detestava e tinha inveja da boa relação que eu tinha com os meus pais, já que com os pais dela era só guerra. O pastor me contou tudo. Falou que ela tinha uma foto minha e que até um vestido ela me deu. O vestido com o trabalho feito. E realmente ela me deu um vestido lindo, mas que eu ainda não tinha usado. Eu fiquei muito mal. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele que sempre foi um príncipe comigo e ela que sempre foi como uma irmã. Aquilo era um pesadelo. Quando a bomba estourou, eu fiquei sabendo de ambos. Ela era puro deboche. Quando a bomba estourou e eu fiquei sabendo de ambos, ela era puro deboche comigo e ele não conseguia me encarar. Foi então que eu decidi que eu não ia deixar isso barato, não. Comecei a planejar a minha vingança. Como no relato de mais cedo. O primeiro passo no meu estágio, O primeiro passo foi o seguinte: no meu estágio, ninguém sabia que eu namorava e nem podia acontecer namoro entre nós dois. Então, eu fiz questão de falar com o supervisor dele que nós namoramos por um tempo e terminamos. E eu estava com medo que, devido ao nosso término, ele pudesse me prejudicar como estagiária e eu pedi para sair do estágio. Com todas as provas que apresentei, ele foi mandado embora do trabalho e eu permaneci como estagiária e vítima da história toda. Quanto a ela, o buraco foi mais embaixo. Eu consegui prejudicá-la com os trabalhos acadêmicos. O nosso grupo tinha que permanecer até o fim do curso. Os que eram de dupla, eu simplesmente fazia... Nosso grupo tinha que permanecer até o fim do curso. Os que eram de dupla, eu simplesmente fazia tudo e entregava tudo com o meu nome antes do prazo. E eu dizia para os professores que ela não fez e que não me respondia para ajudar a fazer o trabalho. O que era, na verdade, uma grande verdade. Mas o que me ajudou mesmo foi o fato dela faltar bastante às aulas e eu nunca faltar. Os professores então avaliaram a situação e me deram razão. Ela foi reprovada em quase todas as disciplinas. Tempos depois, descobri que eles namoraram por bastante tempo e terminaram. E eu encontrei com ele. Ele, bem acabado por sinal, e eu, bem bonita. Nos encontramos por acaso em uma convenção da nossa profissão. Ele me chamou para conversar e pedir desculpas. Nós saímos dali, tomamos um café e conversamos muito. Ele disse que eu quase destruí a carreira dele por uma pequena birra. Ele sabia que tinha me machucado, mas não era motivo para eu destruir a carreira dele, fazer a ex dele e perder basicamente um semestre inteiro. Para mim, toda aquela informação era música. Eu me mostrei arrependida. Claro que era fingimento, mas ele não precisava saber, né? Ah, que pena, tô arrependida. Ele pediu meu número e voltamos a conversar. E aquilo foi a oportunidade perfeita para eu pagar na mesma moeda. Aquilo que eu nunca esqueci lá em 2014 e em 2021 eu tinha a chance perfeita. Voltamos a conversar. Ele me trouxe para o círculo de amizades dele e foi quando conheci o melhor amigo dele. E ele era lindo, olhos cor de mel, alto e tatuado e uma cara de safado. O amigo dele foi a oportunidade perfeita. Ana e assombrados, me aproximei do amigo dele e começamos a conversar. Marquei de ir para o motel com ele, mas antes eu pedi a uma amiga minha para enviar mensagem anônima para ele dizendo tudo. Ele ficou muito desconfiado, mas não seguiu a gente. Eu fiquei com o amigo dele, foi ótimo e logo depois mandei mensagem para ele, chamando ele para ir na minha casa. E ele foi.
me contou e me mostrou da mensagem que anonimamente ele recebeu e que o número que mandou bloqueou ele. O amigo dele simplesmente deixou que eu contasse tudo para ele. Quando ele chegou na minha casa, mostrei a conversa que tive com o amigo. A conversa era bem pesada, com fotos e tudo. Ele chorou, disse que não acreditava que eu tinha feito aquilo com ele, me xingou de tudo quanto é nome e eu finalmente pude dizer que aqui se faz, aqui se paga. Ele saiu muito revoltado da minha casa e quanto ao amigo dele, ficamos até hoje sem compromisso. A tal amiga fez trabalho, ela mexeu com magia. Eu não precisei mexer com trabalho nenhum, só fiquei sabendo como foi feito através de uma revelação na igreja. E eu tive sangue frio para me vingar. Assombrados, eu não me arrependo de nada disso. E eu achei que foi justo o que eu fiz. Quanto ao meu ex, ele me bloqueou em tudo. Parou de falar comigo, parou de falar com o amigo. E eu fiquei sabendo recentemente que ele foi despedido de mais um emprego. Dessa vez eu não tive culpa. Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu não confio em ninguém. Acabei entrando pra Umbanda e não faço mal pra ninguém. Apenas mando de volta o que fazem pra mim. E também faço muita abertura para os meus caminhos. A minha mãe de santo jogou pra mim e disse que a Maledite ainda me odeia. E faz de tudo pra me derrubar. Mas a minha proteção tem sido forte. E tudo que ela manda pra mim, peço a proteção do seu Tranca-Rua e Maria pro seu Tranca-Rua e Padilha. E mando de volta. E é isso, assombrados. Um grande beijo pra Ana e todos do canal Assombrado. Tenho alguns relatos pra mandar. O dia que eu vi, por exemplo, do dia que eu vi um portal, que eu acho que é de Sete Além. E de coisas sobrenaturais que aconteceram na minha vida também. Ok, estaremos aguardando. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo relato. E aí, pessoal? A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. O que eu disse no outro relato também foi de mais cedo, né? Que cada um recebe de um jeito, né? A situação. Então, quem faz o que quer, né? Ou quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Quem faz o que quer, depois recebe também. Então, isso é perigoso, isso. Eu diria que esse tipo de vingança, esse tipo de você incitar essa raiva nele é perigoso também, né? Você não sabe como a pessoa vai reagir, isso pode levar a uma porcaria bem grande, né? De mexer com os ciúmes dele e não sei o quê. Então, tem que se tomar um cuidado com isso, né? Mas, cada um, então, vai ter gente que vai passar por isso, por uma situação dessa que ela passou, vai sofrer, ficar triste, se acabar, ficar, né, ali, não fazer mais nada, não quero mais comer, não quero, sabe, se acaba e fica assim, é uma situação. Outras, de repente, pode falar, quer saber? Vamos seguir a vida, deixa isso pra lá, cada um sabe o que fez e vamos que vamos olhar para outro lado e que se, né? E tem os que falar, então vamos lá. Tipo, signo de Escorpião, signo de Aquário. Não, assim, a reação dela foi bem Escorpião. A reação do tipo, quer saber? Tchau, vamos partir pra próxima. Então, é de Aquário. E a outra, sei lá, é Câncer, Peixes. Você fala, meu Deus, não, o que aconteceu? Né? Não sei, só tô brincando aqui com os signos. Mas o que eu quero dizer é que cada um, quando recebe um impacto desse, tem uma reação, né? Tem os que ficam muito mal, tem os que partem pra próxima e não liga, né? Tipo, bola pra frente. E os que falam, vamos, que é o que aconteceu com ela. Vou dar o troco. E é assim. E vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é este. Minhas mães maledites. Olá, Ana e família assombrada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu também estou bem, graças a Deus. Ana, esse relato não é meu, é de uma mulher muito forte e especial na minha vida. É uma amiga. Nós trabalhamos por um tempo numa empresa e foi lá que ela me relatou a sua vida difícil. Ela me autorizou a contar a história dela
Então, terá coisas aqui que lhe aconteceram com ela que... Então terá coisas aqui que aconteceram com ela e que não serão relatadas, mas tem coisas que ela me contou com lágrimas nos olhos. Você não quis contar tudo aqui pra gente o que ela te contou, né? Mas entendi, acho que é isso. Então agora vou contar em primeira pessoa, como se fosse ela mesma contando. Beleza, então agora é a amiga dela. Meu pai de criação, um dia, me relatou que a minha mãe biológica estava grávida de gêmeos, eu e meu irmão. Então ela foi até a cisterna tirar água e, por um descuido, a madeira que se roda para subir o balde de água se soltou das mãos dela. Como o balde já estava cheio, o peso da água fez com que a madeira batesse com força na sua barriga, causando assim um parto um pouco antecipado. Viemos ao mundo então, meu irmão e eu, porém a madeira bateu do lado em que o meu irmão estava e atingiu em cheio a cabeça dele. Em consequência, ele viveu apenas algumas horas após o parto, vindo a óbito em menos de 24 horas. Minha mãe biológica tinha o costume de engravidar e doar os seus filhos para quem quisesse. Por isso, uma maledite. Ela me ofereceu para um casal vizinho, mas eles, a mãe de criação maledite, não me queriam. Meu pai sim queria ficar comigo, mas a minha mãe falou... Mas a minha mãe me contou isso, que o meu pai queria ficar comigo, eu acho, só depois de eu já estar grande. Contou que ela não me queria. Ela já tinha pego um irmão meu antes de mim. A mãe de criação não me queria, é isso? E ela contou isso um tempo depois. Ela já tinha pego um irmão meu antes, porém a criança morreu. E eles sofreram muito, pois já estavam apegados ao bebê. Ela disse para minha mãe biológica que não ficaria comigo, pois o outro bebê havia morrido e eles sofreram muito. Tipo, gente, parece que tá falando aqui, sei lá, de hamster, não sei, nem cachorro, nem... Não sei, tá falando aqui de uma planta. Não, da outra planta que eu peguei, tava ali tudo bonito, mas morreu muito rápido, né? Então eu não vou pegar outra de você não, porque vai que morre também, né? E aí a gente fica como? Né? Tipo isso? Bom, não adiantou. A minha mãe biológica me deixou em cima da cama desse casal, com uma trouxinha de roupa, enquanto eles não estavam em casa. E mais tarde isso foi me jogado na cara, que eu fui deixada lá e que ela não me queria. Minha mãe biológica sempre engravidava, mas por algum motivo, depois de pouco tempo, as crianças morriam. Os médicos lhe avisaram que se ela não evitasse mais gravidez, ela poderia morrer, pois já estava fraca. Ela não se importou e acabou morrendo mesmo, logo após mais uma gravidez. Eu só tenho um irmão, mas ele não foi criado comigo, então nós não temos muito vínculo. O meu pai biológico eu nunca conheci, mas o meu pai de criação foi a melhor pessoa que Deus poderia ter colocado na minha vida. Ele sempre me tratou muito bem, cuidava de mim, me dava as coisas que eu precisava, mas sempre escondido da minha mãe. Ela o proibia de me ajudar. Quando criança, ela não me deixava assistir desenhos infantis, Desenhos. Falava que a televisão estava quente e desligava. Quando ela saía, às vezes se encontrava com as irmãs da igreja, ela era católica. E sempre tinha reunião com as outras irmãs. O meu pai e eu aproveitávamos, comíamos pipoca e assistíamos filmes. Nos divertíamos muito quando ela não estava. Ela me mandava embora de casa e eu, adolescente, sem ter para onde ir, nem como me virar sozinha, pensei até em dar fim à minha vida. Eu me lembro de ter tomado uns remédios dela antes de ir para a escola, é isso? Me sentei e abaixei a cabeça na cadeira. Acordei depois de 2 dias no hospital. Logo vi meus pais e ninguém tocou no assunto do que eu havia feito. Voltei para casa e tudo continuou como antes. Meu pai tinha um quartinho no fundo do quintal, onde ele colocava ferramentas.
Percebendo que a minha mãe e eu não nos dávamos muito bem, ele arrumou esse quartinho para mim. Eu só entrava na casa para comer. Quando eu ia no fogão, só tinha arroz e feijão. Ela escondia a carne e os legumes. E eu comecei a trabalhar e só voltava para casa mesmo para dormir. Ela dizia para o meu pai para não me deixar entrar em casa, pois eu roubava as coisas dela. Enfim, ela fez da minha vida um inferno. Ela nunca me amou, mas o meu pai não se importava com o que ela falava e sempre me tratou com muito carinho. Meu pai, é isso? Só que meu pai adoeceu com um câncer e em pouco tempo ele se foi, me deixando muita saudade. Eu o visitava no cemitério, chorava muito, pois ele me faz muita falta. Certo dia estava lá na sepultura dele, quando de repente escureceu e começou uma ventania muito forte. E eu fiquei com tanto medo que fui embora e não voltei mais. Pouco tempo depois, a minha mãe também adoeceu. Ficou um bom tempo sofrendo em cima da cama. Uma tia minha veio para casa me ajudar a cuidar dela, pois nem no leito de morte ela não parou de pegar no meu pé. Ela dependia totalmente de nós. Falava para minha tia para esconder o dinheiro dela embaixo do colchão, mas a minha tia não escondia. Dizia a ela que tinha que comprar as coisas para comer, pagar as contas, e não era para ficar guardando. Ela não concordava, mas não tinha o que fazer, né? Minha mãe foi piorando, precisando ficar internada e eu sempre no hospital com ela. E ela faleceu 3 anos depois do meu pai. E no dia em que ela estava morrendo, eu estava lá fora dormindo nos bancos da UPA. Eu não a deixei um momento sozinha. Os enfermeiros me chamaram e falaram que a minha mãe estava morrendo, me deixando entrar no quarto dela. Eu fiquei lá, falei com ela, falei que eu a amava e ela só disse assim: eu sei. Eu orei com ela enquanto ela partia. No seu velório eu estava tão cansada que acabei dormindo no banco da sala do velório. E uma prima comentou que a tia, no caso a minha mãe, não merecia nem a metade do que eu fiz por ela, pois ela se encarregou de fazer da minha vida um inferno. Essa prima minha já presenciou maldades da minha mãe comigo, sabe? Mas eu não penso assim, Ana. Eu cuidei do meu pai e da minha mãe. Eu fiz o meu melhor e eu sou abençoada por isso. Hoje eu tenho 44 anos, vivo sozinha na casa dos meus pais, que agora é minha. Tenho os meus cachorros, que são a melhor companhia. Nunca quis ter filhos e nem dei muito certo com homens dentro de casa comigo. Eu prefiro que eles fiquem lá fora. Eu vivo em paz, trabalho, cuido dos meus cachorros e tenho alguns amigos. Sou uma guerreira. Aguentei muita coisa nessa vida, mas eu venci. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Nesse caso, né, uma daquelas maledites que também, né, me assustam, que é desse tipo aí, né? Não tem magia, sem nada, mas às vezes é pior. E aí o que eu falo, as diferentes reações. Essa passou tudo que passou nas mãos da mãe, maledite, e tava lá, ajudando, e não sei o que lá, né? Ficou do lado até. E tem aquelas que não vão aguentar a pressão, não vão aguentar a dor e vão querer acabar com tudo ou se jogar no mundo de vícios, de não sei o que, né? Não vai ter uma estrutura, não sei, pra aguentar isso. E vão ter aquelas que vão falar: você fez comigo, agora é minha chance de fazer com você. Agora você vai precisar de mim, agora eu vou fazer com você, sabe? E dar o troco e vingar. Então depende. Cada pessoa tem uma reação, né? E é isso. Bom, pessoal, esses foram os relatos de maledite de hoje. Se forem comentar, que seja sempre com respeito. E se tem uma história, manda pra gente. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. A gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.